No YouTube só se fala em divertidamente pra lá, divertidamente pra cá. E eu fui procurar um vídeo pra ver, mas eu não achei nenhum que contasse a história dos dois filmes em um só vídeo. E é por isso, meus amigos, lhes apresento Divertidamente 1 e 2, a história em um vídeo. O filme começa com essa bebezinha muito bonitinha e vamos parar dentro da mente dela. Aqui uma garota brilhante aparece com um controle. Acontece que essa garota brilhante aí é a alegria. E logo aparecem os outros: tristeza, medo, nojo e raiva. Explicando rapidamente como é que funciona a mente aqui das pessoas nesse filme, cada vez que uma emoção toca nesse painel de controle aí, as pessoas correspondem agindo de acordo com a emoção que tá controlando. E essa bebezinha aí do início se chama Riley. E cada vez que as emoções mexem no controle, geram uma memória. Essa aqui tem uma pequena chance de vir como uma memória base, que são muito importantes, pois elas moldam a personalidade de uma pessoa. Que aqui as personalidades também são retratadas em ilhas. Tem a ilha do hockey, a ilha da bobeira, a ilha da amizade, enfim, várias outras ilhas. Até então as coisas vão indo bem, porque a Riley vai crescendo, vive feliz com a sua família e amigos, bom, tudo numa boa. Mas as coisas começam a passar mal quando seus pais se mudam. A Riley não gosta da casa, pra falar a verdade, lá tudo é ruim. A sala, o quarto... Parece até casa de terror, pô. Até a comida é ruim. Pô, fala sério, mano. Pizza de brócolis, aí não tem como. Mas mesmo assim, a alegria faz de tudo pra manter a Riley com um pensamento positivo. E mais feliz apesar de tudo isso. Um pouco difícil, né? Porém, a tristeza acaba complicando a situação. Acontece que uma emoção pode alterar a memória da outra. Cada vez que a Riley tem uma memória, ela ganha essa esfera, que é uma memória base, que eu mencionei antes. Memória essa que vem com a cor da emoção que está controlando. Ou seja, se é a alegria que controla, ela vem na cor amarela. E assim acontece com as outras emoções. Mas se outra emoção tocar na memória, ela muda de cor e o sentimento assim também. E o que acontece é que a tristeza sem querer toca e transforma a memória feliz em algo triste. A alegria não gosta muito da tristeza porque ela não entende muito bem qual a função da tristeza. Que a coitada é desastrada, faz a Riley se sentir mal, sempre olha as coisas pelo lado negativo, afinal é a tristeza, né? Como a alegria sempre tenta ver o lado positivo das coisas, ela descarta as memórias bases ruins da Riley e deixa só as boas, fazendo com que a Riley só tenha memórias alegres. Não dá pra te entender não, alegria, que mundo é esse que você vive, hein? Acontece que no primeiro dia da Riley na escola, a professora pede pra ela se apresentar, e a alegria toma o controle da situação, mas a tristeza toca novamente na memória base da Riley, transformando ela em uma memória triste. O que faz a Riley começar a chorar na frente de todos, e essa situação toda se transforma em uma memória base. As duas acabam se desentendendo, e a alegria tenta tirar a memória base da tristeza, mas acabam sendo sugadas e jogadas para o labirinto das memórias de longo prazo. Ou seja, agora elas estão fora da torre de controle, e sem a alegria, a tristeza e as memórias bases, porque elas também voaram junto com a alegria, a Riley começa a agir de maneira estranha, sendo grosseira e briga com seus pais. Enquanto isso, a alegria e a tristeza tentam voltar para a torre de controle enquanto as ilhas estão desabando. Ou seja, os traços de personalidade da Riley estão literalmente sendo extintos. O que significa que elas têm que voltar antes que coisas piores ainda aconteçam. Acontece que as emoções andando pelo labirinto das memórias tentam achar uma saída e acabam encontrando um elefante. Um elefante rosa, meio gato, meio golfinho, sei lá, mano. Que logo foge com medo, mas a alegria vai atrás e o reconhece. Seu nome é Bing Bong, o antigo amigo imaginário da Riley. A gente consegue ver ela desenhando ele quando ela era ainda bem pequena. Ele resolve ajudar e diz que o melhor jeito de voltarem para a torre de controle é pegando o trem do pensamento. Mas para chegar até lá, primeiro tem que passar pela terra da imaginação. Para isso, precisam passar por uma porta escrito perigo, não ultrapassem. Literalmente está escrito isso. Qual que é o risco disso dar errado, né? E passando por um efeito meio... Elas conseguem sair antes de ficarem presos, mas acabam perdendo o trem. Porém, nem tudo é perdido, porque do outro lado da ilha da imaginação tem outra estação. Ei, qual é o problema aí? É melhor consertar minha parede, senão eu posso... Enquanto isso, a Riley participa de um jogo de hóquei para um teste do time da cidade. Por mais que as emoções tentem, elas não conseguem substituir a alegria, e pela falta das memórias bases no jogo de hóquei, tudo vai mal. E mais um traço da personalidade desaba. Dessa vez, a ilha do hóquei. Bing Bong fica triste ao saber que está sendo esquecido, e quem o conforta é a tristeza, fazendo ele lembrar dos momentos felizes com a Riley e trazendo um novo motivo para ele continuar ajudando. E com isso a alegria também vai percebendo que a tristeza tem sim o seu papel. Enquanto isso, na torre de controle, as emoções pensam em alguma solução. A raiva diz que o melhor a se fazer agora seria voltar para casa antiga, porque lá a Riley tinha bons amigos, bons momentos e era feliz de verdade.
e começam a pensar na ideia de fugir de casa. Que ideia, hein, cara? A Tristeza, a Alegria e Bing Bong conseguem chegar até o trem, mas o trem acaba parando de funcionar, isso porque ele só funciona quando a Riley está acordada. Então, para acordar ela, eles resolvem invadir os estúdios que produzem os sonhos. Cara, eu simplesmente achei essa ideia fantástica, mano. Tem um estúdio que são atores que fazem os sonhos. Cara, isso é fantástico, isso é genial. Mereceu um Oscar. A ideia que a Alegria tem é fazer um sonho tão feliz que vai fazer a Riley acordar. Então eles invadem a cena, mas a situação acaba saindo errado e o sonho acaba virando um pesadelo. Porém, é um pesadelo que vai dando certo. O problema é que os seguranças capturam Bing Bong e o levam e prendem no lugar escuro. Como ele tá com as memórias bases, a Alegria e a Tristeza vão atrás dele. Elas vão atrás e entram nesse lugar, e esse lugar contém os piores medos da Riley. Bing Bong tá preso por um palhaço. Depois de soltar a Bing Bong, a Alegria tem a ideia de usar o palhaço como um pesadelo, para fazer com que a Riley acorde. Então eles atraem o palhaço pro estúdio e finalmente conseguem fazer a Riley acordar. O pessoal do estúdio que se vira agora com esse palhaço. Eles conseguem chegar a tempo no trem, em direção à sala de comando. O problema deles é que as emoções tomam a pior decisão possível, fazendo a Riley fugir de casa. Mas para isso ela precisa roubar o cartão de crédito da mãe para conseguir pagar a passagem de ônibus. Isso faz com que a Ilha da Honestidade desabe. Ou seja, mais outro traço de personalidade perdido. Acontece que a ilha acaba derrubando os trilhos do trem, acabando com o trem e destruindo a esperança deles voltarem para a torre de controle. Em um ato desesperado da Alegria, deixa a Tristeza para trás e tenta usar um tubo para chegar na torre. Mas como tudo ao seu redor tá desabando, ela acaba caindo para a escuridão junto com Bing Bong, que tenta salvá-la, porém acaba sendo inútil. E pela primeira vez, a Alegria não é otimista e chora encontrando a memória base da Tristeza. E aí fica uma reflexão pra você, meu amigo. Até a Alegria chora. E uma coisa que eu percebi também é que a Alegria é amarela, mas o cabelo dela é azul. Isso me leva a pensar que até mesmo a Alegria tem uma parte de tristeza. Tá, chega de teoria. A Alegria finalmente percebe que todas as emoções têm sim sua importância, percebendo que em muitos momentos felizes, a Riley antes estava triste. E assim ela se motiva usando um foguete movido à música que Bing Bong brincava com a Riley quando ela era pequena. Eles tentam sair dali várias e várias vezes, porém não conseguem. Bing Bong percebe que tá sendo esquecido, mas mesmo assim ele não desiste e diz que tá com um pressentimento bom. E cantando a música do Bing Bong, sei lá, essa música aí, Bing Bong fica e se sacrifica para que a Alegria consiga ir mais alto e sair dali. E sim, dessa vez dá certo. Porém... Salve a Riley! Leve ela pra lua por mim. Você se sacrificou para que a Riley fique bem. Não queremos te esquecer. Enquanto isso, a torre de controle tá um caos. As emoções percebem que fizeram uma escolha errada, fazendo a Riley fugir. A Alegria encontra a Tristeza e com um plano muito doido, elas conseguem voltar para a torre de controle. Com a ajuda das emoções também. E conseguem impedir da Riley fugir. A Tristeza relembra a ela vários momentos tristes. Na verdade, momentos que antes eram felizes, a Tristeza faz eles virarem tristes. Porém, momentos esses que são importantes para sua vida. Assim, fazendo a Riley se sentir triste e feliz ao mesmo tempo. No final, tudo acaba bem. A Riley tá bem com seus pais, volta a jogar no time de hóquei, faz novos amigos. E as emoções recebem uma atualização também na mesa de controle. Várias funções novas que são colocadas, funções essas como o botão de palavrões, inclusive até um botão de puberdade que aparece. Ou seja, dando aquele gatilho pro filme 2. Divertidamente foi muito elogiado pela crítica, pelo público, por sua história original, pela animação, por tudo. Teve um orçamento de 175 milhões, arrecadando quase 860. Fez um dinheirinho, né? E por esse sucesso todo aí, o ratinho safado, o dono de tudo, aquele lá que só pensa na plata, na bufunfa, naquele faz-me rir, lançou a continuação. Então, Divertidamente 2. No segundo filme, a Riley tá crescidinha, com 13 anos, e entrando na fase da adolescência, enfrentando problemas normais de todo adolescente. Ou seja, tá tudo uma loucura. E diferente do primeiro filme, novas coisas foram adicionadas, como o senso de si. Isso ajuda a Riley a tomar decisões próprias e fazer boas escolhas. Esse senso de si são as linhas das crenças. Basicamente, as emoções podem pegar aquelas memórias importantes e jogá-las nesse rio aí, onde as memórias flutuam e criam os fios de crença. Ali tem memórias que faz ela perceber que ela é legal, que é forte, e tudo isso construindo assim a linha de crença. Um conceito bem interessante, vai. Deixando a Riley em algumas situações tomar decisões e ser ela mesma.
Riley jogando hóquei com as amigas da escola acaba sendo vista pela treinadora por conta das suas habilidades. E a treinadora chama as meninas para um acampamento de 3 dias, que basicamente é um treinamento para Riley ter a chance de jogar no time veterano de hóquei. Aparentemente tudo estava uma maravilha, mas de repente, na noite de véspera do acampamento, a mente da Riley começa a mudar. E literalmente mudar. E enquanto as emoções que a gente já conhece estavam dormindo, são acordadas por um alarme que começa a apitar na mesa de comando da Riley. Acontece que os trabalhadores chegam lá e destroem a mesa de controle para modificar ela novamente. Porém, como a Riley acordou, eles deixam a mesa incompleta e simplesmente metem o pé, o que deixa a mesa muito sensível ao toque das emoções. Se lembra daquele botão da puberdade que vimos no primeiro filme? Então, esse dia chegou. Quando a Riley acorda, ela tá muito mais sensível e com o mínimo de toque no painel, ela responde de forma exagerada com os pais. Totalmente diferente do mundo real, né? Durante a viagem ao acampamento, Riley acaba descobrindo que suas melhores amigas vão para outra escola, deixando a Riley um pouco triste, porque agora ela vai ficar sozinha. Triste. Enfim, chegando no acampamento, a Riley de cara conhece a capitã do time de hóquei, Valentina. E para impressionar a menina, a Riley diz que não mora no lugar que mora, porque na cabeça dela, aonde ela mora é lugar de caipira. Em determinado momento, as emoções ficam perdidas, não sabendo o que fazer, e percebem que o painel fica laranja do nada. E é nesse momento, meus amigos, que somos apresentados à ansiedade. E logo em seguida vem os outros. Inveja, vergonha, tédio, o baiano da situação. Esse cara é tão cansado que tem um controle pra mexer no painel de controle, mano. Ou seja, o cara nem levanta. Se tivesse uma rede ali, o cara seria perfeito. E nostalgia também. Mas também não é hora dela, então eles mandam ela voltar daqui a 10 anos. Enquanto as emoções discutem pra ver o que fazer, a Riley lá fora tá ficando mais doida ainda, coitada. Porque ninguém se decide quem vai controlar ela. A ansiedade diz ser uma grande fã da alegria, porém ela vai tomando controle da situação pouco a pouco. E faz com que a Riley vai deixando suas antigas amigas de lado só pra andar com a Valentina. Isso porque a ansiedade faz acreditar que suas antigas amigas vão embora, ou seja, são passado. E a Valentina é o futuro. No vestiário, com a alegria tomando controle da situação, Riley pega o celular pra tirar foto com as amigas e acaba tomando uma bronca da diretora, que recolhe o celular, e como ela ainda ficou rindo de sem graça da situação, a treinadora manda as alunas para um treinamento pesado e com ansiedade no comando, ela vai falar com a Valentina. Quer dizer, vai babar o ovo da Valentina, né? Pedindo desculpas pelo que fez, falando que a Valentina comanda o time como ninguém, que ela é incrível, aquele papo chato. Porém, essa babação aí dá certo, porque a Valentina acaba chamando a Riley para andar com ela. Isso faz com que as emoções passem a respeitar a ansiedade, mas não completamente. A ansiedade com medo do futuro e de como a Riley precisa se enturmar para garantir o futuro dela no time vai controlando a Riley cada vez mais nas situações. A alegria não gosta muito dessa situação, mas a ansiedade pega o senso de si e joga ele para fora da torre. E é nesse momento que ela se volta contra as emoções antigas, prendendo elas e mandando elas presas com os piores medos da Riley. Cara, e parando pra falar um pouco da ansiedade no filme, ela é retratada muito bem. Claro que a ansiedade não é só isso. Digo, esse conceito de ficar acelerado e desesperado. A ansiedade na vida real vai muito além disso. Mas no filme eu curti a forma que ela é retratada, até a aparência combina com esse estilo da personagem. Ela fala rápido e age sempre se preocupando com o depois e se cobrando pra conseguir fazer algo no futuro. Cara, é muito bizarro como a Pixar conseguiu fazer essa emoção ficar tão real assim. Voltando pro filme, as emoções chegam na prisão, onde ficam os piores segredos da Riley, e agora as emoções não passam de emoções reprimidas. E logo descobrimos que um dos segredos da Riley era o Bluff. É um desenho infantil que parece que a Dora Aventureira encarnou no Coragem. Também conhecemos o Len, um galã de um jogo que aparentemente tinha tudo pra dar certo, porém o poder especial desse cara era isso aí. Tá entendendo agora porque a Riley escondia isso? Ele tenta libertar as emoções do pote, mas não dá. O cara é completamente esculachado. Porém, quem acaba libertando é o segredo mais sombrio da Riley, que aqui ainda não sabemos, mas você vai saber no final do vídeo. Com as emoções saindo pra fora do cofre, e cara, eu curti muito essa piada do Len dando essa bugada na porta, dando a entender que não só ele é zoado, mas a mecânica do jogo também é ruim. Acontece que o Len resolve enfrentar os guardas para que as emoções consigam fugir. E não é que deu certo, cara. Parabéns, Len. Você não é tão zoado assim. Aqui as emoções conseguem escapar, porém o segredo sombrio resolve ficar. O plano da raiva agora é invadir a sala de comando para tentar ajudar a Riley, que cada vez vai mudando mais e deixando de ser quem ela realmente é. Mas para isso a alegria diz que precisa pegar o senso de si, que foi arremessado pela ansiedade.
e eles resolvem ir atrás do senso de si primeiro. Enquanto isso, a ansiedade implanta uma linha no senso de si da Riley e faz com que ela acorde de madrugada para treinar, para conseguir passar nesse treinamento e entrar pro time principal. Também a Valentina, que foi com a cara da Riley, chama ela pra sair com um grupinho das populares da escola. Do outro lado das emoções, conseguem ver um cano que leva direto pra sala de comando. E percebem que um deles vão precisar ir. A alegria não deixa a raiva subir porque ela vai fazer besteira. O medo não vai porque ele tem medo. A nojo não vai porque não quer estragar o seu vestido. E essa missão fica pra tristeza, que sobe chorando. Enquanto isso, a ansiedade está colocando novas convicções na Riley, convicções essas que estão deixando a Riley muito ansiosa e preocupada. E com ideias como: se eu não for amiga da capitã, eu não vou ter sucesso. Capitã é essa que eu acabei esquecendo o nome. Isso tudo vai fazendo a Riley se tornar uma pessoa completamente diferente da anterior. No fim do treino, as amigas populares falam sobre o caderninho vermelho. Caderno esse que tem todas as informações das jogadoras, inclusive coisas que a treinadora pensa da Riley e se ela vai entrar no time ou não. Isso acaba deixando a Riley tentada a pegar o caderno, mas ela acaba não pegando. Depois a Riley começa a agir toda esquisita para se enturmar, passa vergonha falando que sua banda favorita é uma banda de criança. E bom, lembra da tristeza? Então, ela conseguiu entrar na sala e fica escondida, enquanto vê a Riley no mundo real falando mal da banda que ela curtia só para se enturmar. Começa a tentar ser descolada e falar de um jeito sarcástico. E quando suas amigas chegam perto e perguntam por que ela tá falando assim da banda que ama, ela continua com o sarcasmo e deixa as amigas de lado. Na hora de ir, as meninas falam para Riley que amanhã vai rolar o grande jogo de teste. Um jogo que não deveria valer nada, mas vale porque a capitã conseguiu entrar no time depois de marcar 2 gols num desses jogos teste, coisa que nenhuma caloura conseguiu fazer. E com isso a Riley fica como? Completamente doida. E as convicções da Riley cada vez vão perdendo mais espaço e desaparecendo. As emoções estão perdendo a esperança e até mesmo a alegria que, mesmo nas situações ruins, tenta se manter feliz, tá ficando completamente sem esperança. Na torre de comando, a vergonha acaba vendo a tristeza escondida, mas ao invés de avisar a ansiedade, acaba ajudando a tristeza, porque percebe que a ansiedade está acabando com a vida da Riley. Na cabeça da Riley existe uma sala de imaginações, e a ansiedade está tão doida que faz com que a Riley pense em um monte de possibilidades que pode acontecer durante esse jogo, o que faz com que a Riley não consiga nem dormir. E quando as emoções que estão do lado de fora descobrem, começam a jogar pensamentos bons, como de que vai dar tudo certo, que ela vai conseguir entrar no time, e do outro lado a ansiedade continua jogando esses pensamentos ruins, e acaba ficando nessa guerra aí de pensamentos, mas no final as emoções antigas vencem, e a Riley enfim consegue pegar no sono. Mas, quando as coisas parecem que vão bem, começam a ir mal, porque a ansiedade faz a Riley lembrar do caderninho vermelho. Então, ela acorda no meio da noite, invade a sala técnica para pegar o caderno, porém, quando vai abrir, começa a chorar. E aí você se pergunta por quê? Porque ela, a nossa querida heroína Tristeza, acaba pegando o controle do tédio. Mas não demora muito para que a ansiedade descubra, pega o controlador novamente, o que faz a Riley mesmo assim pegar o caderno. E nesse momento a gente consegue ver que a Riley não está no time porque a técnica acha que ela não está pronta ainda. E aqui o caos se instaura. A ansiedade começa a fazer com que a Riley tenha um monte de pensamentos ruins para que ela talvez possa mudar o pensamento da treinadora. Ela pega um monte dessas lâmpadas aí, que aqui são ideias, e dentro dessas ideias está a decisão de pintar o cabelo igual das meninas populares. Eu não vou nem falar o quão ruim foi essa ideia. E basicamente as ideias são de fazer o possível e o impossível para conseguir entrar no time. Voltando para a jornada dos nossos heróis, eles chegam no posto de memórias esquecidas da Riley. Finalmente encontram o senso de si da Riley e o plano agora é sair quebrando tudo na sala de controle, arrebentar a cara da ansiedade e salvar a Riley. Quer dizer, é quase isso. O plano agora é tentar parar a ansiedade, mas bem que podia ter algo mais, né? Enfim, o que acontece é que lá na sala de comando tem algo novo surgindo. O novo senso de si da Riley. E diferente do que a ansiedade pensou, esse senso é muito ruim, porque faz a Riley pensar que não é capaz de conseguir a vaga no time. E tudo se complica. O que faz com que a ansiedade fique desesperada, acaba causando um estrago enorme dentro da mente da Riley. E a alegria vendo tudo isso fica muito mal. E nessa cena é muito interessante porque tudo vai perdendo a cor, porque um mundo sem alegria é um mundo sem cor. Pega essa chave aí. Porém, mesmo assim, a alegria decide que tem que levar o senso antigo de volta para a sala de comando, porque sem isso a Riley não vai poder ser quem ela realmente é. Nunca mais. Finalmente chegou o dia desse jogo, muitíssimo importante, e a ansiedade está controlando a cabeça da Riley, fazendo ela tomar atitudes erradas, como não passar a bola, machucar uma adversária
e brigar com as próprias companheiras de time. Ela até consegue fazer os 2 gols, mas por isso tudo que aconteceu, o treinador manda ela sentar no banco e se acalmar. A juíza manda ela sentar no banco e se acalmar. O juiz manda ela sentar no banco e se acalmar. E com a Riley sem poder interferir nessa partida, acaba tendo sua primeira crise de ansiedade. E meu amigo, nessa parte eu fiquei muito apreensivo. Ela bate os pés e tem um aperto no peito, e ao mesmo tempo a gente vê o desespero da ansiedade dentro da cabeça dela, e tudo isso é muito agoniante, cara, e interessante ao mesmo tempo. A gente ouve os batimentos da Riley, mas finalmente as emoções antigas conseguem voltar pra torre, e a alegria vê a ansiedade literalmente causando um furacão nos controles, porque afinal, tudo estava saindo de controle. A alegria consegue tirar a ansiedade dali e colocar as convicções antigas no lugar. Porém, mesmo depois de ter colocado o senso de si, as coisas não voltam ao normal. O que faz a alegria e a ansiedade perceberem que não podem controlar quem a Riley realmente é. E até mesmo as memórias que não parecem ter importância, elas são. Porque, afinal, são essas memórias que fazem a Riley ser quem ela realmente é. E durante essa crise da Riley, que sim, tá quase falecendo, a menina tá quase falecendo, velho. Durante isso, o cérebro da Riley acaba transformando ela em uma nova menina. Essa com um novo senso. E com todas as emoções entendendo e abraçando esse novo senso, reconhecendo que ninguém pode ser perfeito, a crise da Riley finalmente é acalmada. Pensa numa cena agoniante, cara. É só você ver no filme mesmo. E com isso, ela acaba pedindo desculpas e faz as pazes com as suas antigas amigas. E na cabine, o cérebro da Riley pede que a alegria a comande. E assim, ela volta ao jogo e começa a jogar com um sorriso no rosto. A gente acaba ficando sem saber se ela entrou no time ou não, mas o que importa é que essas emoções aprendem a conviver juntas. E a Riley aprendeu que não precisa tentar ser outra pessoa para ser aceita. E se lembra daquele segredo mais sombrio da Riley? Eu vou te dar a resposta agora. Tá na hora! Qual é o segredo? A gente queimou o tapete. Era isso. Divertidamente, é um filme muito divertido, segue o padrão do primeiro filme, com as emoções saindo da torre de controle, mas também não tem como fugir muito disso, né? Gostei muito dessas novas emoções, na real, talvez elas possam até ser mais exploradas nos outros filmes, mas eu gostei da ansiedade e do destaque que ela teve. Mas quem liga, né? Esse filme tá sendo um sucesso absurdo, com a maior bilheteria de todos os tempos. É bizarro. Até o momento faturou quase 1 bilhão e 400 milhões. Passando até Vingadores Ultimato. Cara, é um absurdo sucesso. E pra mim, esse filme merece sim um 10. Até o próximo vídeo e valeu!